Que noite maravilhosa, não é, pessoal? Poxa vida, que alegria. Olha só a cara de alegria, de felicidade dessa turma aqui. Eu queria chamar o pastor Alexandre, o pastor Serginho, o Alisson também, que vai coordenar esse momento. Vem cá, vamos dar uma salva de palmas aqui para essa turma, pessoal. Xande preparou todos os nossos legendários, né? Serginho também preparou a nossa equipe aqui de batismo. O Alisson, junto com a esposa Gabi, cadê a Gabi? Está ali? É responsável pelos nossos links. Vamos dar uma salva de palmas aqui para esses três. Vem aqui, Gabi. Obrigado, viu, querido? Obrigado. Alexandre, conduza aí esse momento e traga a turma aí para a gente orar e deixa eu ver aqui se a água está fria. Dá uma olhada aí, pastor. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Vem para cá, tá pessoal quente, que vai se rapaz. batizar. Tá Vamos quente, subir aqui. Pode vir todo mundo que vai se batizar. Fala pro Serginho Pode vir parar para cá. com isso aí, viu? Pode vir. Pode chegar mais para cá, chega para cá, Gabi. Vamos receber nossos irmãos com a salva de palmas. Que maravilha, é uma noite, vem para cá, Arthur, Laura, vem cá. É uma noite muito especial, a noite do batismo, onde os nossos irmãos vão passar pelas águas. E esse momento do batismo, que é uma ordenança de Jesus, onde eles aqui estão assumindo um compromisso público com o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E quando eles entram na água e são mergulhados na água, eles se identificam com Jesus na sua morte, Jesus que morreu por nós na cruz. Então eles se identificam com Jesus na sua morte, e quando eles são levantados à água, eles estão se identificando com Jesus em sua ressurreição, e saindo da água, saindo da piscina para uma nova vida com Jesus. Isso é maravilhoso, isso tem um significado marcante nas nossas vidas, e alguns são bem-aventurados de estarem fazendo essa escolha já tão cedo, ainda como adolescentes. Alguns já caminham há algum tempo com o Senhor. Alguns se encontraram com Jesus ali na montanha, no último top nosso, no final de maio, há 3 semanas. Tiveram um encontro com Jesus ali na montanha e falaram: eu também quero me batizar. Nós temos o Arthur aqui que teve um encontro de homens há 2 semanas. E também teve um encontro com Jesus, já está com a sua esposa, com o neném. Falou: eu também quero me batizar. Isso me lembra a passagem do eunuco, que ia ali lendo a palavra de Deus, que está na Bíblia Sagrada essa história, o servo da rainha de Candace ou da rainha de Sabá, e ali não entendia o que ele lia, e de repente Filipe se coloca ao lado dele e explica para ele as escrituras, e fala para ele de Jesus, e os olhos dele são abertos, e ele enxerga nas escrituras Jesus, e tem um encontro também transformador com Jesus, e ele levanta os olhos, ele vê água, e ele fala assim: Filipe, olha, tem ali água, o que me impede de ser batizado? E Filipe responde para ele: nada. E o batiza também. Então o que impede de você ser batizado? Nada. Deus precisa de um sim seu. Deus precisa de um eu quero. Como eles estão fazendo aqui nessa noite, assumindo esse compromisso maravilhoso com o Senhor. E eu queria orar por eles, abençoar a vida deles. Se você puder estender as mãos aqui para frente, a gente vai orar por eles, abençoar a vida de cada um deles que está passando pelas águas, assumindo esse compromisso. Se você quiser ficar de pé, Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, nós adoramos o teu nome, Senhor, adoramos o seu nome, porque o Senhor os encontrou, o Senhor encontrou cada coração, Senhor, que está aqui em cima, assumindo esse compromisso com o Senhor, Pai, dizendo sim para o Senhor, dizendo eu quero mais do Senhor, eu quero descobrir mais, eu conheci, mas eu quero continuar conhecendo ao Senhor, prosseguir conhecendo ao Senhor, e eu quero mais do Senhor. Então, nós abençoamos a vida de cada um deles, que o Senhor possa se derramar em graça, em amor, em vida, sobre a vida de cada um deles, Senhor, e que a partir de hoje, Senhor, ao passar pelas águas, Senhor, os céus se abram sobre a vida deles, Senhor. Ó Senhor, eles tenham novos acessos, Senhor, no mundo espiritual, que eles possam crescer na Tua presença, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E a igreja disse? Amém. Vamos lá então?
Laura e Arthur. Esse casal maravilhoso. Vocês confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Sim. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, você confessa Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública confissão de fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas, você confessa aqui diante de todos Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tiago, diante de toda a igreja, diante da sua família, você confessa Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador? Sim. Então, diante da tua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tiago, você confessa aqui diante de todos e de Deus o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gustavo, você confessa Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador? Sim. Como ministro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a igreja diz? Fábio, você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma história desde pequeno, orei pelo Samuel, pela sua casa, em outra igreja, e agora aqui a gente tem esse privilégio, né? Samuel, você confessa Jesus diante de Deus e dos homens como seu Senhor e Salvador?
Sim. Sim. Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Adriano, você confessa aqui diante de todos e de Deus Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Sim. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, você confessa Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador? Sim. Como ministro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Que alegria, Fred. Tá aqui. Fred, você confessa diante de todos aqui, diante de Deus, Senhor Jesus, como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Stuart, você confessa Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador? Sim. Como ministro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jéssica, você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, confesso. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gustavo? E aí, Gustavo, tudo bem? Joia. Diante da igreja, diante do público, você confessa Jesus como seu único Salvador? Sim. Eu te batizo diante da sua pública confissão de fé. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senta. Letícia, tudo bem? Diante da igreja, você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim.
Diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gabriela, você confessa Jesus como seu único Salvador diante da igreja, diante do público? Sim. Diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Carol, você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá. Isso. Maria Clara, diante das pessoas, você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.